Olá, audiência. Estamos iniciando o Radar Empresarial aqui nos estúdios do Grupo Arauto e com a presença aqui do amigo José Zagonel, proprietário, fundador da construtora Zagonel, lá nos idos de 1977, e que nessa brilhante trajetória, fantástica trajetória, hoje a construtora Zagonel se constitui numa das maiores construtoras do estado, ou pelo menos do interior do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, José Zagonel, por ter aceito aí o nosso convite. E nos conta um pouco aí quem é José Zagonel. Olá, César. Que honra ser convidado, né, para esse programa. Eu tenho certeza que deverá sair coisas boas, né, porque te conheço há tanto tempo e sei da tua competência, né? Bem, a história da empresa, ela se mistura muito com pessoa física, pessoa jurídica, né? Eu comecei lá em 1977. Bom, antes disso, vou contar um pouquinho da minha história. Me criei lá na colônia. 5 anos de idade já tinha minhas tarefas a cumprir. E aí, se não cumprisse, né? Porque quando o pai e a mãe mandava, tinha que obedecer, né? Fui estudar. Estudei num colégio distante 5 quilômetros da casa do meu pai. Lá eu ia a pé ou a cavalo, quando tinha que levar galinha, ovos ou milho no moinho, né? Eu ia a cavalo, senão ia a pé com a turma dos vizinhos. Depois disso, então, fiz até o 5º ano primário na escola de Tamanduá, interior hoje de Marquês de Souza. Depois, então, com muita insistência e ajuda dos meus irmãos, eu consegui convencer meu pai que deveria continuar estudando. E eu fui para o Estrela da Manhã, me formei professor, minha primeira profissão, né? Formei professor e fiz o estágio, mas nesse meio tempo, de novo, convenci o pai que eu deveria continuar estudando. Então ele arrumou uma pensão em Lajeado e eu continuei a estudar, fiz o técnico em contabilidade. Depois disso, fiz faculdade de economia, né? E nesse meio tempo, então, em novembro de 1971, comecei a trabalhar ganhando um salário mínimo. Eu posso garantir para vocês que não tinha ninguém mais feliz que eu no dia que eu recebi meu primeiro pagamento, né? Antes disso, eu havia trabalhado 3 meses na 101, Rosário do Sul, Alegrete, que eu queria muito comprar uma camisa Volta ao Mundo. Infelizmente, trabalhei 3 meses, mas não recebi pagamento. Fiquei sem a minha camisa Volta ao Mundo. Tempo depois consegui comprar. Com certeza, muita gente não sabe o que é a camisa Volta ao Mundo. Era um tecido sintético, né, que surgiu, era muito bonito, era moda, né, e a gente queria, né, comprar uma camisa dessas. Então, acabei me formando em contabilidade, trabalhei no primeiro emprego na paróquia Santo Inácio, depois fui para uma empresa Vinck Filhos, trabalhar no RH e no financeiro, mas eu sempre tinha comigo aquela ideia de, na empresa, eu via que tinha muitas coisas erradas, e eu achava que eles deveriam me chamar para dar opinião, né? Eles faziam reunião de diretoria, nunca me chamaram, e aquilo foi me intrigando, né? Aí o que eu fiz? Com dinheiro emprestado do meu pai e dos meus tios, eu construí uma casa. E aquela ideia de empreender me instigou, né? Aí como nós morávamos em República, aí meu amigo Bagatini, que trabalhava no Banco do Brasil, também quis construir. E eu já me achei em condições de empreender, né? Eu tinha lá 3 funcionários, tinha um carrinho de mão, pá, picão, enxada, e uma caixa metálica de argamassa, que ela me acompanhou por uns 25 anos, né, aquela caixa, com todo o cuidado, né? Porque na época se fazia argamassa, concreto, era tudo na enxada e na caixa mesmo, né?
E depois dessa casa surgiram mais oportunidades, aí já meu contador quis construir. Eu saí da empresa e comecei a empreender. Daí meu cunhado construiu. Assim começamos aos poucos, né? Sempre como prestadora de mão de obra, né? E aí em 1986 começamos a empreender, a incorporar obras, né? E aí foi, né? Começamos com uma obra, 2 obras e fomos indo, né? O maior desafio mesmo... em 90 daí começamos uma empresa de loteamentos, que é a loteadora Zagonel. Mas o grande salto que a empresa deu mesmo foi em 2003. Tinha uma obra na Univates e ela realmente era muito desafiadora. Eram 6.300 metros quadrados para serem construídos em 6 meses. Mas nesse período precisava fazer sondagem de solo, cálculo estrutural, né? E a Univates não garantia o pagamento. Um belo desafio. Não, super desafio. Mas, digamos, a obra era em torno de 2,5 milhões. Eu tinha um pouco de dinheiro, sei lá, uns 200 mil reais. E tinha um amigo meu que também poderia me emprestar, o Sicredi também, né? Eu fui lá e contratei a obra. Quando eu voltei, meu contador quase se escabelou. Você é louco, não vai dar certo. Porque era o seguinte, se não a Univates não arrumasse financiamento, nós teríamos que bancar a obra e depois eles nos pagariam, né? Mas, felizmente, no andar da obra, a Univates conseguiu financiamento, correu tudo normal, né? Houve uma semana que deu um problema de muita chuva e atrasou, né, a sequência. E aí, um sábado à tarde, fomos lá para a obra, eu, meus filhos, meu contador, meu arquiteto. Às 3h30 da manhã nós concluímos o concreto, né? Porque no domingo já entrava uma equipe montar os pilares, para na semana seguinte montar a laje. Então a gente fazia a base de 600 metros quadrados de laje por semana, né? E nesse meio tempo todo mundo vinha atrás, né, com acabamento, etc. Foi uma obra muito desafiadora e nos provou que tínhamos condições de ir além, né? Depois disso fizemos várias outras obras lá para a Univates, para a Unisc e muitos outros clientes, né? Mas hoje o nosso foco principal são obras, a incorporação, né? E obras corporativas, né? Para terceiros, que isso a gente nunca deixou de fazer. Fizemos várias grandes obras já. Zagonel, eu estou aqui com as anotações, são dezenas, são centenas de obras que tem que estar com a memória auxiliar aqui, né? Mas nós vamos entrar também nessa questão aí das obras nos municípios, nas regiões de atuação, mas eu queria também destacar aqui que é a tua assim, inserção comunitária, né? Porque além de ser o fundador ou proprietário de uma das grandes construtoras do Estado, tu também tem assim, uma participação comunitária em todas as cidades onde a Zagonel atua, né? E também nas entidades, né? Ou seja, tu faz parte aí dos clubes de serviço, foi presidente do Sinduscom ali do Vale do Taquari, foi diretor da FIERGS representando o Vale do Taquari na diretoria da FIERGS, né? Por 5 anos. E também, onde normalmente tu atuas, a construtora atua, tu faz sempre um trabalho muito forte aí também junto aos hospitais dessas localidades, né? E também, além de um grande chefe de cozinha, né? Que também metido, viu? habilidoso, né? Também tu é pai do Giovanni, do Jone, do Jean, do Diego e da Bruna, né? Isso. E todos eles trabalham na empresa, né? Eu sei que se depender de ti, tu vai querer trabalhar até os 90, até os 100 anos, né? Mas pelo fato de todos trabalharem na empresa, de certa forma isso acho que te tranquiliza com relação ao legado, né? Porque hoje nós temos muitas empresas familiares, né? E que ótimo que temos dezenas, centenas, milhares de empresas familiares, muitas enfrentam muitas vezes um problema de sucessão. A empresa está muito bem, obrigado,
cresceu, se desenvolveu, mas os filhos do fundador muitas vezes têm outros planos, né, ou já estão em outras profissões. E no caso aí da Construtora Zagonel, tu está com todos aí com formação específica, né, trabalhando dentro da construtora e fazendo ela crescer mais ainda junto contigo. Sim. Não, de fato, está no DNA da empresa essa participação social, né? E isso, eu acho que aprendi muito com meus pais, lá na colônia. Aprendi a ser solidário lá, né? Porque sempre que um vizinho, alguém precisasse de uma ajuda, fulano, vai lá ajudar. Quando nascia um filho de alguém, das irmãs, da mãe, né, o cunhados, lá ia minhas irmãs ajudar, ficava 30, 40 dias lá ajudando, né? Então isso é uma coisa que faz parte da gente, né? E de fato, eu sempre gostei muito de ajudar e me sinto muito feliz em poder colaborar, né? Faz parte do Lions há 45 anos, né? E sempre todas as entidades da cidade a gente sempre ajuda, né? Porque às vezes nem sempre a ajuda é só financeira, né? Então aqui em Santa Cruz também já ajudamos o Hospital Ana Nery com piso porcelanato, o outro, o Santa Cruz com... Não, inverso. O porcelanato foi na Ana Nery e no Hospital Santa Cruz foram respiradores, o Hospital de Gramado. Em Lajeado, contribuímos lá com 1.550 metros de porcelanato, né, para a reforma. Então, isso é gratificante. Eu acho que a gente tem que devolver pouco para a comunidade onde a gente atua, né? A gente tem que se inserir. E agora, ultimamente, surgiu esse evento Homens na Cozinha, né? Estamos na 4ª edição. Parece que é a única cozinha que está desde o início, né? Permanente, né? Eu sempre digo, a gente não trabalha nesse dia, a gente se diverte, né? É muito bonito saber que está fazendo uma ação social, porque esse evento a gente, além do trabalho, os ingredientes, né, tem que vender os convites, né? Mas é gratificante. Quanto ao trabalhar, pois é, muitos me perguntam, por que tu ainda trabalha? Eu me digo, trabalho porque gosto. Eu gosto desse contato com pessoas. Obras praticamente eu larguei, porque tenho 2 filhos que são engenheiros, que estão dentro da empresa, né? Mas as vendas, prospectar um terreno, isso me deixa jovem. Eu gosto muito disso. Acho muito legal esse contato com gente. Me dá uma alegria, uma satisfação muito grande, né? Então, claro que não sou eterno, né? Mas não me passa pela cabeça acordar de manhã e não ter o que fazer. Posso diminuir, fazer uma coisa que eu gosto muito, já viajei 42 países, quero chegar ao menos a 60 países, né? Então, talvez viajar um pouco mais, essas coisas, mas parar totalmente não está nos planos, né? Eu vi ali, tu começaste a falar entre tuas primeiras obras, essa obra da Univátios, né? E é natural que, até por ser natural de Marques de Souza, começou a tua vida profissional ali em Lajeado, começou se expandindo ali por Lajeado, fazendo residências, prédios e também as chamadas obras corporativas, né? E em seguida, não sei se antes de tu expandir tu fizeste também várias obras no estado do Mato Grosso, né? Um residencial e também até uma usina de álcool no estado do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. Mas também tu entrou no mercado aqui de Santa Cruz, né? E é um fato interessante, né? Porque parece que te perguntaram, né? Lá em Lajeado, né? Porque o mercado de Santa Cruz é um mercado mais exigente, um mercado mais de alemães. E tu falou o seguinte, né? Que Santa Cruz é o seguinte, né? Ou o pessoal te abraça ou o pessoal te chuta. E tu já está aqui praticamente aí há mais de 10 anos, creio eu, aqui em Santa Cruz do Sul, e com obras icônicas aqui em Santa Cruz, obras assim que estão transformando a paisagem aqui de Santa Cruz do Sul também. Não, é verdade, Santa Cruz é uma cidade muito acolhedora, nós somos muito abraçados aqui. Nossa, serei sempre agradecido pela forma que o pessoal nos recebeu aqui carinhosamente, realmente fomos abraçados com toda a força aqui, né?
A expressão que tu usou assim, ou o pessoal te abraça ou te chuta. Sim, exatamente. Então foste amplamente abraçado. Totalmente abraçado. 15 anos de abraço. Totalmente, total. Eu sei que no início, quando a gente começou, tinha alguns concorrentes que falavam bem. Quando o concorrente fala bem é porque estamos no caminho certo, né? Eu ouvia muitos elogios, assim, né, pela qualidade da obra, pela limpeza da obra, né, quando tu começaste a operar por aqui, né? Ou seja, ouvia isso dos, entre aspas, concorrentes, né? Sim, realmente foi o grande diferencial. Os corretores chegavam na obra e andavam e falavam, mas dá para andar nessa obra? Está tudo limpo, né? Então, realmente, nós nos preocupamos muito sempre com a qualidade, né? Sim, tu foste, a construtora Zagonel foi pioneira, né, aqui nos vales do Taquari, Vale do Rio Pardo, na certificação ISO 9001. Sim, e no PBPQH foi a primeira do interior do estado, né? Mas voltando ao Mato Grosso, sim, nós fomos lá em 2008 fazer uma usina de álcool. E como Chapadão do Sul é uma cidade muito progressista, né, com ótimo crescimento, resolvemos empreender lá. Porque na época meu filho estava lá, o Giovanni estava lá, então a gente empreendeu. Depois resolveu voltar, aí sobrou para mim terminar a obra, né? Mas hoje só temos ainda apartamentos à venda, a gente não está mais empreendendo lá. Mas temos outras cidades, Porto Alegre, a gente também tem obra. Gramado, a gente está construindo um condomínio lá estamos, né, construindo com 186 apartamentos, 7 prédios, né? Também com ótima aceitação, né? E além das obras corporativas, então, Colégio Alberto Torres Lajado, frigorífico da Languiru em Poço das Antas, colégios La Salle, Porto Alegre e Esteio, Colégio das Irmãs em Pelotas, Sicredi, a sede do Sicredi Lajado, sede Santa Cruz, agência em Santa Clara. E atualmente estamos em Santa Catarina, em Campos Novos, construindo também lá obras, né, de biogás da Reenergiza, né? E já temos a possibilidade de fazer algo no Paraná, em Ponta Grossa também. Estamos em estudos, né, para fazer essas obras. Então, eu sempre digo, a gente vai onde tem obras, né? E nós já nos conhecemos aí praticamente quase que esses 15 anos aí, né, de atuação em Santa Cruz do Sul. Acho que o primeiro edifício em Santa Cruz do Sul, a primeira obra, foi o Residencial Zagonel ou teve um outro? Não, foi o Independência. Ah, o Independência, exatamente. Independência, lá, sim. E, por exemplo, tem a questão de Lajeado, também tivesse aí obras em Estrela, né? Lá, a Associação Comercial de Estrela também sim. É uma obra da construtora Zagonel. Qual é a diferença assim, de mercado, assim, o mercado ali de Lajeado Estrela, o mercado de Santa Cruz, o mercado de Gramado e até o mercado da Grande Porto Alegre? Tem diferenças, tem nuances entre esses 4 mercados? Bem, Lajeado também é uma cidade muito pujante, como é Santa Cruz, mas Lajeado hoje está muito concorrido, né? E Santa Cruz também há muita concorrência, né? Mas é uma cidade, eu sempre digo, uma cidade muito rica. Santa Cruz tem muito dinheiro, né? Então, realmente, o poder aquisitivo é muito grande aqui, né? Então, é um grande diferencial. E Gramado é aquela coisa, o terceiro imóvel, né? Cada vez cresce mais o desejo das pessoas de terem mais um imóvel. Porto Alegre já não há mais muito entusiasmo, porque Porto Alegre já é uma cidade decadente, né? Ela decresceu de 2010 até 2022, ela decresceu 1,8% a população. Isso é um mau sinal, né? É uma tendência assim dessas cidades de maior população, né? O futuro aponta aí que o mercado vai estar assim nas cidades entre 100 mil e 500 mil habitantes, que oferece assim melhor qualidade de vida, né? E desde que essa melhor qualidade de vida também ela esteja associada às oportunidades de trabalho, de emprego e renda também, né? Sim, então, facilitou muito a coisa de trabalhar home office, facilitou demais, né? E tipo, eu falo por Lajeado,
muitas pessoas saíram de Porto Alegre para morar em Lajeado. Muitos médicos saíram de Porto Alegre para atuar em Lajeado. E, eventualmente, eles não se desligaram totalmente de Porto Alegre. Eles vão 1, 2 dias por semana, mas a qualidade de vida de uma cidade como Lajeado, Santa Cruz, essas cidades menores, é muito grande, né? Ainda vivemos uma tranquilidade, né? Não temos grandes problemas de... E agora também Santa Cruz, com a duplicação da 287, então essa rapidez de deslocamento entre Porto Alegre e Santa Cruz, quando da finalização da obra, da mesma forma como foi duplicado Lajeado, Porto Alegre, por exemplo, né? Então vai facilitar muitas vezes esses profissionais que muitas vezes prestam serviços na capital ou em outras cidades, mas têm a sua residência, né, ou em Lajeado ou em Santa Cruz, né, cidades que apresentam essa qualidade de vida. Sem dúvida, a duplicação traz mobilidade, conforto, segurança, né, uma série de fatores, né, que contribuem para isso. E cidades assim, progressistas, né, boa índole, tendem a crescer, né? Eu sempre te apresentava até para alguns amigos como o embaixador de Santa Cruz do Sul, né? Sendo natural de Marques de Souza, mas com a vida profissional inicialmente construída em Lajeado, né? Na região lá do Vale do Taquari, mas com forte expansão aqui no município de Santa Cruz. Hoje tu tem mais metros quadrados em construção aonde desses 4 centros aí de construtivos que a Zagonel tem no estado? Santa Cruz do Sul. Santa Cruz é o nosso principal foco hoje, né? E não pretendemos sair daqui, né? Tu fizeste também assim obras que eu chamo assim de obras diferenciadas, por exemplo, no bairro Goiás, por exemplo, né? Iniciando de certa forma uma tendência, né, de crescimento populacional nesse bairro, ou seja, no entorno do grande centro de Santa Cruz, ou seja, essa proximidade com o centro. E também agora fizeste um movimento assim de edifícios, construções diferenciadas, né, na Tenente Coronel Brito, agora na Marechal Floriano, e tem agora o lançamento ali na Oscar Ioste, né, no bairro Santo Inácio, né, que é um bairro muito querido, muito diferenciado também de Santa Cruz do Sul. Sim, a gente sempre tem um cuidado, né, de obra, se diz que tem 3 pontos importantes. O primeiro, localização, o segundo, localização, e o terceiro também, né? Então a gente tem sempre esse cuidado de fazer obras bem localizadas que possam possibilitar o investidor ou o comprador final de ter uma obra de qualidade e que tenha valorização. E o maior exemplo de valorização é o Aurora, ali na Capitão Fernando Tatti. Quando adquiri aquele terreno, muitos me disseram, não, mas não é bom ali. Pô, mas como? Está no centro, alto, lindo. Então nós começamos em 19 a vender aqueles apartamentos por 170 mil. Hoje tem gente que fala em 500 mil reais um apartamento de 2 dormitórios, né? Então esse cuidado, e é bom para quem vai investir e para nós também criar essa credibilidade, né, de que um investimento na Zagonel é certeza de um bom retorno, né? Isso é importante. E tu fizeste também alguns projetos assim, no meu modesto entender, né, diferenciados, dentro da linha de financiamento do Minha Casa Minha Vida, né? Mas dá para se dizer assim, um Minha Casa Minha Vida com o perdão da redundância, com um plus a mais, ou seja, com alguns diferenciais em relação aos tradicionais projetos do Minha Casa Minha Vida. Sem dúvida, esse é o diferencial, né? Qualidade, a gente não abre mão de qualidade. Por quê? Não é porque a Minha Casa Minha Vida que ele vai comprar um apartamento horrível. Não, talvez é a única obra que ele vai comprar. Então ele merece. E todas as nossas obras, mesmo as que se incluíram Minha Casa Minha Vida, as portas são laqueadas. Isso é inédito. Uma vez desafiei o pessoal da Caixa, me traga no Brasil alguém que faz uma obra parecida com a nossa, né? E isso é importante, né? Porque nem todos compram para Minha Casa Minha Vida. Muitos compram
sem financiamento, mas nós não diferenciamos a qualidade da obra. Todos recebem uma obra de qualidade. Tem uma característica, por exemplo, que talvez assim seja uns diferenciais entre Lajeado, que ainda é a sua matriz, né, onde tudo começou, e Santa Cruz do Sul, onde tu tem talvez hoje mais metros quadrados em construção. Lajeado é uma cidade que praticamente assim não tem mais área urbana, né? Há uma concentração, há um adensamento muito maior em Lajeado, né? O que faz também de haver uma tendência lá de prédios cada vez mais altos, né? Muitas vezes se discute nas cidades, né, a horizontalização ou a verticalização. E Santa Cruz tem uma disponibilidade de áreas maiores, né, onde a horizontalização e a verticalização, de certa forma, ambas são tendências de mercado, diferente de Lajeado, onde essa verticalização é maior. Está correta essa análise? Não, perfeito, sim. Lajeado, cada vez a área é menor, né? E o nosso plano diretor também ele contempla essa possibilidade de fazer obras mais altas, né, com maior índice de aproveitamento. Que Santa Cruz deixa um pouco a desejar, né? Nós temos alguns bairros fantásticos, aí citaste há pouco Goiás, né? Que é um bairro que está pronto para verticalizar. E a tendência, no geral, é assim, cada vez as pessoas querem estar mais próximas do centro, mais próximas do trabalho, mais próximas de todos os recursos, né? Então, acho que Santa Cruz deveria pensar um pouco em fazer algumas alterações no plano diretor, né? É aquele conceito que chama assim de walkability, né? Ou seja, a pessoa estar morando no máximo a 15 minutos de todas as suas necessidades, né? No máximo a 15 minutos a pé da farmácia, no máximo a 15 minutos do supermercado, no máximo a 15 minutos, quem sabe, de uma confeitaria e por aí vai, né? Então, esse conceito que muitos advogam e que também advogam também mudanças no plano diretor de Santa Cruz, né, para que este conceito ele evolua mais, inclusive através de ter um índice construtivo maior. Sim, porque tudo facilita, né? Eu fiz um estudo, uma época, comparando o Vivaz, que são 272 unidades, se 60% dos moradores saírem de carro, e se esses mesmos moradores que para abrigar essas 272 famílias precisariam em torno de 18 hectares de terra, vamos pegar a melhor das hipóteses, uns 8 quilômetros do centro, por aí. No fim do ano, daria em torno de 15 milhões de quilômetros a menos rodados morando no Vivaz do que se fosse morar em outro. E sem contar o custo da prefeitura. Ali tem uma testada de 20 metros. No primeiro ano que concluiu, a prefeitura arrecadou R$45 mil de IPTU, com 20 metros de testada, porque para dentro o condomínio se encarrega, né? Se fosse casas, seriam 4,5 quilômetros de ruas. E claro que nisso eu computei também tudo, o recolhimento de lixo, entregador de pizza, né? Uma estimativa, né? Então a diferença é muito grande. Então por isso tem que cada vez mais incentivar essa possibilidade do pessoal estar próximo. Ali em Lajeado, por exemplo, tu está em construção lá um grande edifício, né, que é o Zagonel On, né? Isso. Está previsto para quando? Não, está pronto. Está pronto? Só faltam alguns detalhes, alguns ainda que querem personalizar a seu gosto, né? Mas uma obra pronta já no centro da cidade, né? Isso, de certa forma, dá para dizer assim que ele consolidou, ele simbolizou esse adensamento da cidade de Lajeado, ou seja, uma maior concentração de habitantes por metro quadrado, né, naquela região
vamos chamar assim, privilegiada de Lajeado. Privilegiadíssima, assim, porque dali tu sai para qualquer lugar fácil. E principalmente aquela coisa, o supermercado está a 2 quadras, a farmácia 1 quadra, o hospital 1,5 quadras, e assim por diante, né? Então sempre são coisas que têm que ser levadas em conta, né? Que Lajeado está chegando assim, ou alguns já dizem que já chegou a 100 mil habitantes, né? E tem as cidades assim muito próximas, né? Como o próprio Cruzeiro do Sul, Santa Clara, Forquetinha e próprio Arroio do Meio, né? Que Arroio do Meio está do lado, tá né? Coladinho. O mesmo ocorre aqui com Santa Cruz e Veracruz, né? Dá para aquele fenômeno que a gente chama assim de conurbação. As cidades se juntam, né? Se não tivesse o Lago Dourado aqui no meio entre as duas cidades, elas já teriam praticamente se juntado, para usar esse linguajar que não é o mais correto. Mas praticamente logo Santa Cruz e Veracruz vão ter juntas aí 180 mil habitantes, né? Ou seja, é um mercado que vai se tornar também mais interessante e com, muitas vezes, com um plano diretor adequado a este crescimento, né? Com uma visão, assim, quem sabe, de Santa Cruz do Sul e também Veracruz 2050, para colocar, inclusive, a indústria da construção civil em Santa Cruz num outro patamar. Sem dúvida, a construção civil é o propulsor de uma cidade. Qualquer obra, ela movimenta 97 setores da economia, né? E como Santa Cruz também é um centro regional, muita gente investe aqui de todas as cidades do entorno, até um pouquinho mais distante de Encruzilhada, muita gente compra aqui. E aí pega Encruzilhada, Pantano, desde aqui de cima de Arroio do Tigre, Sobradinho, né? Então é um centro regional e ele tende a cada vez ser maior, né? Então, sem dúvida que a universidade também contribui muito com isso, né? Se consolidou assim como um centro, além da exuberância da indústria, principalmente a indústria do tabaco, a indústria cigarreira e também outras indústrias, né, metalúrgicas, plástico e de alimentação, mas se consolidou como um centro assim de compras e serviços, um centro respeitável no estado do Rio Grande do Sul. E também, a exemplo de Lajeado, também um centro de saúde e de ensino, né, no caso. Sem dúvida. E pela qualidade de vida, chama cada vez mais pessoas de outras localidades, né, que querem ter qualidade de vida e essa grade de serviços que uma cidade proporciona, né? Sim, e muitos eventos também. Santa Cruz está se notabilizando por isso, né? Grandes eventos, isso tudo vai crescendo a economia de uma cidade, né? Do município. E, de certa forma, isso meio que define assim, a aposta, não digo aposta porque já é uma realidade, a aposta foi quando tu vieste há 15 anos atrás aqui, de continuar sendo um dos principais players aqui da construção civil aqui na nossa cidade. De nossa parte, viemos para ficar. Nós vamos continuar aqui porque a gente realmente, a cidade nos adotou e nós também adotamos a cidade, somos fãs dessa cidade. Muitas vezes, às vezes tem pessoas da cidade que não se dão conta do quanto essa cidade é fantástica, né? É diferenciadíssima. Já assim, a gente indo para o encerramento desse maravilhoso encontro, Zagonel, hoje o juro primário no Brasil está em 15% ao ano, né? Ou seja, a taxa Selic, né? O chamado juro primário. Isso aí é uma das taxas de juros, se não a mais alta do planeta, a segunda mais alta do planeta. Isso acaba impactando também, obviamente, né, todo o sistema financeiro da habitação. Com certeza, a partir de 2026, 2027, mas principalmente já no ano de 2026, essa taxa de juros obrigatoriamente, né, ela vai ter que cair, né? E isso vislumbra-se, né, um novo momento a partir de 2026, 2027 de investimentos da indústria da construção civil. Ou seja, as pessoas demandam mais moradia e mais moradia com qualidade. Como é que tu vê essas perspectivas assim agora para os próximos anos aí, levando em consideração que teremos uma eleição presidencial, né, no ano que vem, 2026?
Realmente, a taxa de juro como ela está é quase impossível, né? E, historicamente, a construção civil depende de financiamento, né? Isso é básico, fundamental. E hoje assusta, né? Embora que ainda alguns bancos conseguem 9%, 10%, mas convenhamos, né? Ainda é alta, né? Então, tomara que realmente caia a taxa Selic e o resto tudo vem junto, né? Porque construção civil é financiamento, grande parte. Poucos que são investidores, que não dependem de financiamento, né? E o que assusta um pouquinho a gente é a reforma tributária. Há uma perspectiva de que para a construção civil haverá um aumento significativo no custo nos impostos, né? Isso é preocupante. Acho que tem que os próprios empreendedores assim tem que se atentarem para todas as mudanças que advirão com a reforma tributária, né? Os próprios administradores municipais também com o impacto da reforma tributária, né? Nos municípios mais industrializados, né? E com população menor, né? Tem que ficar atento a todos esses movimentos, né? E como provavelmente para o ano que vem vai ser discutido um novo plano diretor aqui para Santa Cruz do Sul, né? Isso já vem sendo discutido, mas não de uma forma ainda devidamente formal estabelecida, né? Conselhos muitas vezes a gente fica até constrangido em dar, e muitas vezes outros preferem cobrar pelos conselhos, as empresas de consultoria. Mas com toda a sua trajetória, né? Todos esses anos assim de êxito na construção civil em diversos mercados, né? O que assim tu deixaria assim de conselho, né? Para as autoridades aqui de Santa Cruz do Sul, Poder Público Municipal, e também aqui dos chamados os stakeholders, né? Os interessados no mercado imobiliário de Santa Cruz do Sul. Bem, eu acho que cabe estritamente ao Poder Público essa mudança do plano diretor, que tem que parar de achar que não é os construtores que querem. Me parece que a sociedade já está querendo, porque nós temos alguns bairros fantásticos aqui em Santa Cruz que as casas já estão ficando velhas, se deteriorando, né? Então, só vai haver uma ocupação se houver uma mudança no plano diretor que permita um índice de aproveitamento melhor, né? Do que está hoje, né? Dizer que Santa Cruz, para os investidores, continua sendo uma cidade muito atrativa, muito atrativa. O imóvel aqui não perde valor, né? Com certeza. Então, quem pensa em fazer uma renda de um imóvel com aluguel, Santa Cruz é o local. Tu aconselharia o teu irmão, teu primo, teu parente a investir em Santa Cruz? Com absoluta certeza. Não, e Santa Cruz tem uma característica fantástica, né? Os terrenos grandes, né? Eu não sei o que pensou aquele alemãozinho lá. Santa Cruz tem 170 anos ou mais. De emancipação, 147 anos, 140, né? Mas imagina como que o cara imaginou essas belas ruas largas quando só tinha carroça e cavalo. O cara enxergou muito longe, né? E ficamos felizes, inclusive, quando foi feito esse planejamento da cidade, né? Porque são essas ruas largas, né? Eu tenho uma opinião um pouco diferente de várias pessoas, né? Que eu vejo que Santa Cruz não tem problemas de trânsito. O que Santa Cruz tem, e que bom que tenha, né? Não que tem alguns aí que podem dizer assim que carro não é sinônimo de progresso, mas é que Santa Cruz tem, da mesma forma como Lajeado, né, tem um número elevadíssimo de automóveis, né, de veículos por habitante. Mas felizmente Santa Cruz ainda tem esse planejamento urbano feito lá no passado, com ruas e avenidas largas, né, que facilitam o fluxo. Sem dúvida, são pouquíssimas cidades com o tempo de Santa Cruz que tem ruas fantásticas, largas, maravilhosas. É uma pena que os que vieram depois estragaram, né? Que voltaram para as ruas de 12 metros, né? Uma pena.
Fantástico, foi um prazer, José Zagonel, ter aceito aí o nosso convite, né, de ter estado aqui nos estúdios do Grupo Arauto, né, aqui no Radar Empresarial, e quero te parabenizar não só por essa trajetória como empresário, né, mas principalmente também por esse amor, essa paixão que tu tem por Santa Cruz do Sul, sem, óbvio, esquecer a tua querida Lajeado. Não, eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui. Sabe que tenho uma grande admiração por ti, pela tua competência, por teu histórico, né? Tu também és um forasteiro e foste muito bem recebido aqui, né? Então Santa Cruz tem essa característica de saber receber as pessoas. E participar desse programa Radar Empresarial realmente me deixa muito orgulhoso e sempre estaremos prontos para, quando precisar de alguma coisa, conte com a gente sempre, né? Muito obrigado e um fraterno abraço a todos. Este foi o Radar Empresarial com José Zagonel. Muito obrigado.